Agora eu vou botar o fone no ouvido aqui, que fica melhor. Show de bola, meu presidente. Ok? Tá me ouvindo, presidente? Eu estou alto, nítido. Presidente, Vamos lá. primeiro, dar boa noite ao senhor e agradecer por uma pessoa participar do nosso bate-bola com o Felipe Michel, começando segunda-feira com o senhor, com o pé direito. Agradecer a sua amizade, a sua dedicação pela nossa cidade e se colocar à disposição aí. Nossos amigos já estão aí nos acompanhando. Então, em primeiro lugar, dar boa noite ao senhor e prestar uma homenagem, presidente, ao massagista Jorginho, começando já prestando homenagem ao massagista Jorginho do Flamengo, foi meu massagista no Flamengo e que infelizmente veio hoje a falecer com esse vírus. Eu estava internado há alguns dias, então queria prestar minha solidariedade ao Jorginho, a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos nesse momento ou estão internados. Então, queria começar esse bate-bola dando essa notícia aí e prestar solidariedade a todas as famílias, né, presidente? Boa noite, presidente. Boa noite. Da mesma forma, eu acompanho as suas palavras, me solidarizo com a família num momento tão difícil desse, em que muitos estão passando, mas com certeza nós vamos superar toda essa crise. É verdade, presidente. É um momento muito delicado, mas o senhor, como médico, sabe mais do que ninguém a importância dos cuidados. Presidente, até para a gente depois entrar na área do futebol, que o pessoal quer saber do esporte, da federação, mas o senhor, como médico, como é que o senhor enxerga tudo isso? O que o senhor tem para dizer, como um médico que o senhor o que o senhor tem para dizer para todos nesse momento, como um médico? Em relação a quê, Felipe? Em relação à doença em si, em relação ao futebol, ambas. O que é que qual seria o ponto mais importante para ser abordado a respeito disso? O que é que você sugere? Em relação à doença, praticamente é uma doença Presidente, que acomete... sua voz está meio picotando. Está picotando? Está dando para ouvir melhor? A voz está meio que picotando. Alô? 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 Alô, alô? Presidente. Eu estou ouvindo Tá você, muito claro, muito bom, muito claro. Eu estou te ouvindo com muita clareza. Você não está me ouvindo, não? Tá travando a imagem. Não, a minha está tranquila aqui para você. Todos estão ouvindo? Aqui estão falando que está escutando bem. O pessoal está falando aqui, eu vi aqui, ó. Áudio está bom, Alex, normal. As vozes do presidente e do Felipe estão boas. O pessoal que está passando mensagem aqui, Felipe, está dizendo que a coisa está tudo bem. Estão ouvindo com toda tranquilidade. Tá meio você não está ouvindo, não? Alô, não. Presidente. Eu estou bem. Eu acho que o problema parece que está aí na tua internet, Felipe, porque, segundo manifestação das pessoas que estão passando mensagem, você pode observar aí, então tá bom. Está tudo normal. Estão todos ouvindo o senhor? Isso. Estão todos ouvindo o senhor, presidente? Pode falar. O senhor, bom, como médico, o que o senhor tem para dizer? Eu não sei, eu não ouvi. O que eu tenho para dizer é praticamente a coisa se superpõe ao que as diversas autoridades, os especialistas e as autoridades de saúde têm dito, que é uma doença e que o manejo dessa doença ele ainda é muito difícil, que as pessoas não têm experiência nisso, está se adquirindo experiência a partir desse momento, né? Cada um tem os casos que vão sendo atendidos, aí é que a equipe vai ganhando experiência em conhecer as diversas nuances dessa patologia. Ao que se sabe, ela é uma doença o vírus, uma grande parte da população que é acometida, ela cura-se normalmente, espontaneamente, cerca de 20% dos casos requer
internação, ou tem manifestações, disso 10% requer internação, e cerca de 5% evolui para casos de bastante gravidade, exatamente porque não se conhece bem a fisiopatologia dessa doença, e os mais suscetíveis estão dentro da população de risco, os idosos. O índice de letalidade é um índice que eu acho que está alto. Ontem estava em torno de 7%, uma coisa assim, no Brasil inteiro, mas a letalidade em idosos ela é muito alta. E o grande problema se resume na saturação da capacidade do poder público, da capacidade do sistema de saúde atender a demanda exagerada ao mesmo tempo. Então, isso é que é uma das grandes dificuldades do momento. Fora isso, cada um sabe o que tem que fazer. Uma das sugestões é que dizer que número interessa a gestor, e que esses números não mudam em nada o que cada um tem que fazer para se prevenir, cada um tem que fazer para prevenir outrem, não muda em nada. 1, 2, 3, X casos, isso não muda que você tenha que adotar novos hábitos de higiene, novo comportamento diferente, cuidados de um modo geral. Isso não muda com os números que são apresentados. Aliás, esses números que são apresentados diariamente, embora eles ofereçam informações, ofereçam dados para que cada um reflita, mas eles acabam causando um impacto no emocional e no psicológico das pessoas muito grande pela sensação até de impotência diante dessas coisas todas. E, felizmente, está sendo divulgado o número de recuperados, o que isso é um alento. Senão você fica fixado só no caso de óbito, morreu, tantos óbitos, e todo mundo pensa que qualquer um que ficar doente vai evoluir para óbito, e a gente sabe que não é assim, embora o número feito eu falei, o índice de letalidade, ele é alto. Ele não é um índice, não está tão baixo assim, mas isso restrito àquele percentual que necessita de internação, e que esse percentual ele não é elevado. Em números absolutos, isso representa muito. Uma população de 10 milhões, de 8 milhões de pessoas, por exemplo, um índice de 20% necessitando de internação, nós estamos falando em termos de 2 milhões de pessoas. Então, isso é que números absolutos é alto, mas em números relativos, feito diz, é relativo. Não quero dizer de maneira nenhuma que não se tenha que ter muito cuidado, porque os casos graves não são graves, são de extrema gravidade. De extrema Perfeito, gravidade. presidente. Estou te escutando. Oi, Felipe. Perfeito, presidente. Presidente, isso que o senhor está falando é uma questão muito importante. Está me ouvindo, né? Essa que o senhor falou é uma questão muito importante. A imprensa ela divulga muito. Felizmente, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Bem. Então, esse momento é um momento muito importante. Conforme o senhor falou aí, a imprensa ela vem divulgando muito só o lado negativo. E a gente tem que ver também as pessoas que estão curadas, estão sendo tratadas, o lado positivo. Isso é fundamental para que a população, a gente vive de esperança, de perspectivas. E aí, falando do esporte, porque acaba sendo relacionado a questão que todo mundo fica em dúvida hoje sobre o Campeonato Carioca. Vai acabar o Campeonato Carioca? O senhor colocou ontem à disposição dos clubes, o senhor publicou um documento ontem dando autonomia para os clubes para negociar com o governo do estado, com a prefeitura. Como é que isso vai funcionar na prática, pela experiência que o senhor tem? Como é que a federação vai conduzir isso junto com os clubes e com o poder público? Bom, vamos aqui retroceder
há algum tempo, aí, ao começo, a metade do mês de março. No dia 16 de março, nós fizemos uma reunião e os clubes, por consenso, depois de muito debate, depois de ponderações, argumentos e contra-argumentos, houve um consenso determinando a suspensão não só do campeonato, mas como todas as atividades relacionadas ao futebol, até um determinado prazo, até um determinado dia. Houve essa suspensão. Nós cancelamos 11 competições e suspendemos as que não foram iniciadas, elas foram canceladas, com exceção da Série B, né? Série B1 e B2, e que nós apenas mantivemos aí suspenso o sine die, o seu início. E, em relação à Série A, houve a interrupção do campeonato e a interrupção também de qualquer atividade relacionada aí ao futebol, seja a competição em si, seja os treinamentos, que não tem sentido você não jogar e continuar treinando, né? Bom, depois nós ampliamos, prorrogamos esse prazo até o dia 30 de abril. Por que prorrogamos até o dia 30 de abril? Prorrogamos até o dia 30 de abril exatamente em função do aspecto não só de saúde, mas do aspecto jurídico da questão, e que, em função das medidas provisórias que o governo federal estabeleceu, face à relação contratual, o que fazer com os atletas. E aí, a decisão foi de férias coletivas, né? Férias coletivas, até o dia 30 de abril. Nesse meio tempo, os clubes decidiram, pela necessidade de ser realizado um protocolo médico rigoroso, detalhado, altamente técnico, e houve, em função disso, uma reunião com os médicos de todos os clubes, todos participaram, todos da Série A, dos 16 clubes que se fizeram representar, alguns até com 1, com 2, com 3 médicos, inclusive. Foi um total de, acho que 32, uma coisa assim. Vamos arredondar, 30 médicos participaram desse debate, inclusive com uma assessoria, com uma consultoria de um professor de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista de alto padrão. E desse debate, nessas discussões, saiu dessa discussão, desse debate, saiu um documento por consenso entre todos os médicos, todos, chamado Jogo Seguro, um protocolo de exigências, de normas, de diretrizes, orientações a serem seguidas por todos os clubes, quando do reinício das atividades forem permitidos. Isso fica muito claro. Então, ou seja, por que esse protocolo? Primeiro, para você estabelecer um comportamento único dos clubes quando no retorno dessas atividades. Não pode ser o Valto, um treina desse jeito, outro treina daquele jeito, outro faz isso, outro faz aquilo. Não. Esse protocolo foi o primeiro protocolo elaborado no Brasil, foi pioneiro, e depois eu faço questão, eu encaminho, apesar dele ter sido publicado, encaminhado às autoridades, eu também faço encaminhar para você, para o seu conhecimento também. E esse protocolo, ele cria
uma bolha de segurança, vamos dizer assim, para a atividade quando ela for autorizada a ser realizada. É evidente que não acaba com os riscos. Não existe nada que não tenha risco. Então, quando se fala, eu até fico preocupado, vai botar em risco, isso é um risco. A gente entra no avião e não sabe se o avião chega no destino. Quando você vai fazer uma tomografia computadorizada, por exemplo, um exame de imagem, você é obrigado a assinar um consentimento informado, dizendo lá que o contraste pode causar reações aqui e ali, desde as mais simples até as de certa gravidade, pode acontecer isso, aquilo. Ou seja, você vai extrair um dente, a mesma coisa. Então, não existe nenhuma atividade e que não implique em risco. É claro que, obedecidas todas as condições que contém no protocolo, esse risco, ele eu não vou dizer que é zero, mas ele é muito minimizado. E em se tratando de que, dentre as condições, por exemplo, para o retorno aos treinamentos, ainda não se foi debatido nenhum retorno da competição. Não se foi debatido, não se falou nada em relação aos jogos. Aliás, falamos assim, eu vou dizer logo depois, mas nunca o que fazer quando for permitido jogar partida de futebol. Isso ainda está sendo, isso é motivo, vai ser motivo também da elaboração de um outro protocolo definindo quais vão ser as regras, as diretrizes, as normas que vão ser seguidas. Para você ter uma ideia, nesse protocolo de segurança para início das atividades de treinamento, o número de pessoas a serem envolvidas é extremamente reduzido. Definimos aos clubes, principalmente aos chamados de menor investimento, em 40 pessoas. Máximo de 40 pessoas. Né? Imagina você, 40 pessoas num espaço, num campo de futebol, e esse número pode ser também subdividido em subgrupos, em grupos, diferentes grupos. Excluídos aqueles pacientes de uma faixa etária de maior risco. Né? Aqueles casos, dentro desse grupo, não pode participar pessoa com a idade superior a essa, não pode participar quem tenha a comorbidade tal, não pode ser diabético, hipertenso, isso, aquilo outro, que todo mundo está cansado de saber, e são critérios de exclusão desse grupo. O que se trabalha, hipoteticamente, com um grupo cuja probabilidade de evolução insatisfatória é muito pequena. O índice de letalidade nesse grupo, aí ele é extremamente baixo. Houve um determinado período em que nós tínhamos menos de 1% de letalidade em pessoas aí abaixo de 30 anos. Acima de 50, isso já corresponde a mais de 80% de casos graves estão situados nessa faixa etária mais alta. Ficou decidido que nesse grupo só participa, antes de qualquer coisa, aqueles que forem submetidos aos testes, tanto para detecção de antígeno quanto para detecção de anticorpo, ou seja, para você ver se o paciente, no caso, se quem vai fazer parte desse grupo de treinamento, se ele, no momento, ele é portador ou ele não é portador do vírus, né, através do exame que todo mundo sabe aí que faz o PCR, secreção nasal e orofaringe, etc. Também a dosagem de anticorpos dessas pessoas, para você saber como está o seu sistema imunológico, se houve uma reação imunológica já recente, ou se tem aí um nível de anticorpos protetor, indicando que em algum momento anterior já houve aí uma certa contaminação e o organismo está, vamos dizer assim, aspas, imune. Não há... E uma série de outros, Felipe, de procedimentos. A chegada ao local de treinamento, um local de treinamento
totalmente higienizado, bem definido, higienizado. Aliás, até eu recebi aqui um zap hoje pela manhã do Bangu lá, mostrando o Bangu fazendo lá em todas as dependências lá do seu estádio uma higienização, né? Uma desinfecção através de firma especializada e que é uma das exigências do protocolo de que cada clube contrate uma firma, empresa especializada em higienização e desinfecção. Por outro lado, mecanismos de proteção individual, né? Equipamentos de proteção... Pois não. Estou ouvindo. Fala, Michel. Alô? Eu vou continuar porque eu estou te ouvindo. Presidente, deixa eu lhe fazer uma... Para o senhor dar continuidade à sua colocação, deixa eu lhe fazer uma questão. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder. O senhor, então, é favorável à retomada dos treinamentos dos clubes hoje do Campeonato Carioca? Né? Vamos chegar lá. Vamos com calma, tá. Michel. Vamos chegar lá. Da continuidade da volta aos treinos. E aí sim, com a volta aos treinos, a gente ter um planejamento para a volta do Campeonato Carioca. E aí eu te pergunto, a gente consegue finalizar esses 16 jogos? Os clubes que já têm contrato até final de abril, como é que a gente vai fazer isso? Como é que o senhor pensa nessa questão? Espera aí, vamos com calma. Vamos primeiro falar, antes de eu dizer se sou favorável ou não favorável, eu vou continuar aqui uma explanação, que aí a coisa vai ficar facilitada para a pergunta seguinte. Houve uma resposta aqui, houve uma pergunta, que eu acho que é extremamente importante, e que nós iríamos falar no momento. Se os clubes têm condições de fazer esses testes. Obrigatoriamente, os testes têm que ser realizados ou pelos clubes ou por alguém que lhes permita que esses testes sejam realizados. E, para esclarecimento, a federação providenciou 700 testes, né, para serem realizados entre os 12 clubes chamados de menor investimento. Com 700 testes para contemplar toda essa população que, inicialmente, limitada em 40 para cada clube, poderia participar dessas atividades, não dizendo com isso que esses 40 estariam todos reunidos ao mesmo tempo. Definiu-se quais as dependências que devam ser utilizadas, e o protocolo é muito completo. É muito completo, estabelece uma bolha de segurança satisfatória e que eu posso até, sem medo de estar exagerando, dizer que esse protocolo que está sendo realizado, ele não deve ser encontrado nas pessoas que trabalham em várias atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Como supermercado, e outras atividades aí. Eu tenho dúvidas se as pessoas que trabalham em várias das atividades que estão sendo realizadas em todo o Estado tenham sido submetidas ou sigam, ou tenham seguido, ou estejam seguindo rigorosamente o que esse protocolo estabelece. Eu acho que não existe isso. Muito bem. Feito isso, todos têm consciência de que devem se preparar dentro dessas condições, que não acontece do dia para a noite. Os testes não são feitos de hoje para amanhã. Você precisa agendamento, você precisa pessoal, treinamento. Né? Isso aqui não acontece simultaneamente nos 12 clubes. Nós temos clubes em Macaé, tem clube em Volta Redonda, tem clube em Cabo Frio, tem clube em Saquarema, tem clube em Friburgo. Então, esses testes, eles não serão realizados simultaneamente. Então, isso demanda um tempo. As instalações onde devem ser utilizados, que devem ser utilizadas para o treinamento, elas têm que ser higienizadas. Isso também não acontece do dia para a noite. Mas todos esses procedimentos fazem parte de um passo a passo, fazem parte das medidas que têm que ser observadas. E aí, os clubes, ao momento que cumprirem, que observarem todas essas exigências, estarão prontos
para o retorno dessas atividades no momento em que as autoridades assim o permitirem. Então, e eu posso dizer a você que praticamente quase todos os clubes, a maioria desses clubes estão prontos. Né? Faltam, por exemplo, os testes vão ser realizados, estão programados para serem realizados essa semana. Então, pouquíssima coisa falta para nós certificarmos que o clube cumpriu todas essas exigências de segurança, de biossegurança. E importante que se diga, se for determinado o retorno para a atividade com essas garantias, para daqui a um mês, eles estarão prontos para daqui a um mês. Se for determinado para daqui a 15 dias, eles estarão prontos para daqui a 15 dias. Se for determinado que isso pode acontecer amanhã, é o que eu disse hoje, certamente que eles estarão ou deverão estar prontos para começar o amanhã. Senão, não começa. Então, nós estabelecemos três condições básicas, 3 pilares para o retorno de atividade. Primeiro, é a prioridade à proteção de saúde. A prioridade em se contribuir para o controle da disseminação da doença. E também da saúde daqueles que participam, que fazem parte desse grupo, como da população de um modo geral. O segundo pilar é de que a obediência restrita ou irrestrita à decisão das autoridades competentes, das autoridades governamentais. Sem o aval das autoridades governamentais, não se pode fazer nada. Então, ou havendo qualquer proibição disso ou daquilo, há que se obedecer essas decisões. E, por fim, o clube ter cumprido todos os requisitos que o protocolo médico assim o exige. Pronto, essas são as 3 condições, são os 3 pilares. Agora, se isso tudo for cumprido hoje, for decidido para acho que a maioria dos clubes podem começar amanhã. O que tem que deixar claro é que não pode haver confusão. A federação está mandando começar amanhã, a federação está liberando para começar amanhã. Não é nada disso. E aí, como as férias dos atletas e a suspensão das atividades do futebol, de treino, etc. e tal, estabelecido pela resolução da presidência da federação, pelo consenso dos clubes, também terminou esse prazo, terminou no dia 30 de abril. E as férias dos atletas terminaram também em 30 de abril. Então, o que é que se faz com eles? Cancela o contrato, rescinde o contrato, prorroga o contrato. O que é que se faz? Em função disso, nós outorgamos a cada clube o poder de decidir o melhor momento para retorno das atividades de treino. De que forma? Analisando e cumprindo todas essas condições que eu disse, que eu acabei de falar para você. Ora, tem clube que... Não, eu não posso voltar amanhã porque eu não me preparei para isso. Não volta. Eu não tenho condições de reiniciar antes daqui de 15 dias. Mesmo que o governo diga que pode daqui a 15 dias, eu não vou ter condições de fazer isso. E há que se lembrar também que existe os atores muito importantes nessa decisão, para essa decisão, que são os atletas. Eles têm que ser ouvidos. Eles têm que ter a segurança suficiente para poder realizar isso ou aquilo. Né? Então, não há... Felipe, é bom que se diga, primeiro, que não existe ninguém irresponsável. Não existe ninguém irresponsável. Até porque nós estamos falando de uma categoria médica. Primeiro, estamos falando de pessoas sensatas, estamos falando de pessoas de bom senso. Então não tem ninguém irresponsável, não tem nenhum louco, não tem nenhum sandeu, como eu ouvi ontem, de uma maneira... fiquei muito triste com essa colocação, como se apenas a opinião de um
fosse suficiente ou fosse, como se diz, a verdade absoluta, se é que existe, isso. Então, o que se fez foi um trabalho de conscientização de todos, estabelecimento de regra, de norma, de conduta, e que devem ser obedecidas. A partir do momento que elas forem obedecidas, pronto, eu estou pronto. Para que eu estou pronto? Ora, o governo, então, pode trabalhar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e vai ser feito. Hoje teve um programa de televisão em que nós recebemos uma crítica. Isso é um absurdo, fazer o atleta voltar aqui, tem que ficar em casa. Gozado, mas no programa tinham 2 pessoas ao vivo. Tinham 2 pessoas ao vivo. Ou tem que ficar em casa e tem 2 pessoas no programa, o cara fazendo uma crítica dessa? Por que aquelas pessoas ali não poderiam ser, por exemplo, o atleta X ou o atleta Y? Que diferença faz? Qual é a diferença em termos do atleta, de 2 pessoas, que são 2 apresentadores, um comentarista, um apresentador, e 2 atletas? Ou 2 membros da comissão técnica, um preparador físico, mas que diferença faz? Em termos conceituais, a diferença vai estar apenas na segurança que eles estão, a que eles estão sendo submetidos. Vai estar por aí. E eu garanto a você que eles não têm esse protocolo que o futebol tem. Não tem. Por outro lado, vocês têm conhecimento que no mundo... Presidente. Oi? Fala. Presidente, eu queria... Fala. Desculpa de interromper. Deixa eu não sei se o senhor está... A questão é o seguinte. Eu estou ouvindo o senhor por esse aparelho, certo? Mas todos estão dizendo aqui que estão ouvindo bem. Porque esse aqui, o meu que eu estou fazendo na live com o senhor, está travando. E eu não posso, a gente não vai parar esse bate, a gente vai continuar assim. Vamos continuar. Pedir desculpa a todos que estão nos acompanhando, pedir desculpa ao senhor. A gente vai dar continuidade ao nosso bate-bola dessa forma, porque a gente não vai parar, porque estão todos aí acompanhando. Eu quero dizer o seguinte, eu quero saber o seguinte do senhor. O senhor se incomoda? Eu vou lhe passar aqui 3 perguntas que até o pessoal está mandando aí, e aí o senhor responde as 3, inteligente, e depois eu vou te mandar mais 3. Então, eu quero primeiro o seguinte, já entendi toda a sua colocação, o senhor foi muito inteligente, a sua explanação está todo mundo aí elogiando, perfeita a sua colocação. O senhor não autorizou os clubes a voltarem às suas atividades. O senhor liberou os clubes por conta das férias que eles tiveram, justamente para que eles possam cumprir todo o protocolo pelo governo do estado, pela prefeitura, pelo governo federal. E a hora que eles cumprirem tudo que for direcionado, eles retomam as atividades, retoma-se o Campeonato Carioca. Eu já entendi. Parabéns. A sua conduta duvidava. O senhor isso pode ser amanhã ou mês que vem. A sua colocação não deixa dúvida nenhuma. Então, eu vou rapidamente. Primeiro, o que o senhor acha nessa volta do futebol? Serão novos protocolos de máscara? O senhor acha que consegue ainda terminar esse Campeonato Carioca? Felipe. E o senhor acha como é que vão ficar os clubes pós-pandemia? Até o seguinte, tem contratos que se acabam agora no final de abril. São essas 3. Eu passo a bola para o senhor porque eu não estou ouvindo mais. Agora está com o senhor. Então, vamos ver aqui em relação à parte médica, eu acho que não há dúvida. Né? Não há dúvida em relação à parte médica, eu penso que não há dúvida nenhuma. Em relação à parte ou seja, parte médica, recapitulando, tem que cumprir aquilo que foi determinado pelo protocolo médico. Ponto final. Segundo, tem que respeitar as decisões, e é evidente que não pode ser diferente, das autoridades governamentais. Não pode sair contrariando. E isso acontecendo, e os clubes têm que estar preparados para o momento que isso for acontecer. Senão não pode deixar de existir planejamento. Admitamos que amanhã, por exemplo,
o prefeito da cidade, ou o governador, feito acontecendo pelo país afora, feito está acontecendo pelo mundo afora. Ah, está admitida aí a volta nessas condições X ou Y. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Vou comprar o teste. Onde é que eu faço? Não dá para você deixar de se planejar e se preparar para um determinado momento. A festa da tua casa, você não faz uma festa na hora. Acordou, vou fazer uma festa. Acordou, vou fazer um casamento. Isso aqui tem todo um processo, todo um planejamento, e eu garanto a você, rigoroso, criterioso, responsável. Uma das dificuldades que nós temos no momento é que a pandemia, né, a situação desse atual, ela trouxe uma certa dificuldade de interlocução com as autoridades do governo. Essa interlocução ela passa a ser virtual. E a interlocução virtual, embora seja possível, efetiva, mas ela tira um pouco da chance de argumentos e contra-argumentos. Então, nós não tivemos oportunidade sequer, especificamente, espero que nós venhamos a conseguir isso em breve, de conversar, de dialogar com as autoridades de governo, seja ele municipal, seja federal, seja estadual, para que você possa explicar, possa informar o que é que está sendo feito e se aquilo pode ou não pode contribuir para um agravamento, se aquilo não interfere, se aquilo não impacta. Então, isso vai de um diálogo, isso vai de uma relação presencial e que, no momento, nós não tivemos ainda essa oportunidade. Bom, o que é que se faz se o futebol vai acabar ou não vai acabar? Todos decidiram que o Campeonato Carioca acaba no clube, ou no campo. Não há hipótese de virada de mesa. Vamos declarar A campeão, vamos declarar B que não sobe, A que não desce, X que não sei o quê. O campeonato será terminado na forma do regulamento e de acordo com a tabela. Decisão de todos. 16 clubes representados por seus respectivos presidentes. Em reunião na federação inicialmente e em sequência também. Então, isso acho que está explicado uma parte da pergunta, né? Está explicado uma parte da pergunta. Uma outra que parece que você fez, eu estou aqui lembrando, o que acontece como vai ser o jogo? O jogo não está em pauta no momento. É bom que se diga. Existem alguns conceitos, como, por exemplo, eu não acredito na possibilidade de jogos com presença de público. Eu não acredito. Principalmente num curto espaço de tempo. Né? Não pode. O Rio Grande do Sul, por exemplo, autorizou aí a retomada das atividades, Grêmio e Inter já vão começar a treinar, mas se eles fossem jogar amanhã, não pode ter público. Né? Isso aí não pode ter público. Por quê? Porque você não tem controle sobre a população que pode estar presente no estádio de futebol e sobre as variáveis que são múltiplas em relação a isso. Bom, então, em relação a público, esse é um conceito. Segundo, ficou decidido na reunião dos médicos, por uma questão de infraestrutura, de melhor infraestrutura, melhor capacidade, de que as 2 rodadas que faltam, as 12 partidas, sejam realizadas somente em 3 estádios. 3. Engenhão, Maracanã e São Januário. Por quê? Porque esses estádios são os que têm uma melhor infraestrutura do que quase todos, acima de todos. Né? Com exceção de, por exemplo, Volta Redonda, que tem uma infra boa, mas Maracanã, Engenhão e São Januário. Tem vestiários amplos, tem várias dependências, então você pode aí estabelecer, cumprir com mais facilidade as exigências desse protocolo de biossegurança que foi criado. Então, isso também é consenso
Foi consenso entre os médicos, proposta nossa, para que todos avaliassem, e todos os médicos aprovaram essa ideia. Isso vai ser levado, evidente, ao conhecimento, ao debate, à discussão de todos os presidentes, e eu não vejo o porquê disso não ser realizado. Eu não vejo o porquê disso aí não ser realizado. Mais um detalhe. Alguém levantou a hipótese de, mas já que não vai ter público, quando voltar os jogos, já que não vai ter público, essas partidas não podem ser realizadas no centro de treinamento? Muito bem. Hipoteticamente, eu não veria nenhuma dificuldade. A partir do momento que aquele centro de treinamento tem condições suficientes para garantir essa biossegurança que foi proposta, por que não realizar um jogo já que não tem público? Mas aí entra uma outra variável da equação, que é a televisão. Existe um contrato com a televisão para a transmissão de um determinado número de partidas. E aí a televisão não pode, a transmissão não pode ser realizada em todos os estádios, né? Em todos os estádios. Por isso, nós tentamos minimizar essa questão escolhendo três estádios. No que tange, por exemplo, aos contratos dos atletas que acabaram, muitos deles acabaram em 30 de abril, praticamente que, veja, quase a metade dos contratos dos clubes pequenos terminaram em abril. Eles correspondem, em números redondos, a 370 contratos ao longo do 2020. Os clubes pequenos, chamados clubes pequenos 12, né, excluídos os grandes, eles tinham 390 redondos contratos durante todo o ano de 2020. Quase a metade deles terminavam em abril. Terminaram em 30 de abril. E se a partida voltar, e se o campeonato for voltar em junho, julho, como não se sabe, ou não foi possível se detectar, ou prever uma data para a volta, os contratos acabaram antes de acontecer esse retorno. Bom, em relação a o que acontece? O regulamento da competição, ele estabelece no regulamento que há a possibilidade de inscrição de novos atletas antes da 4ª rodada da Taça Rio. Ora, exatamente o que é que falta? A 4ª e a 5ª rodada. Então, por força de regulamento, não há nenhuma irregularidade na inscrição de novos atletas. Dos mesmos ou de outros, não importa. Novas inscrições de atletas. Os clubes, vários que tiveram seus contratos findos, tem a seguinte opção. O governo, na medida provisória, o governo federal, na medida provisória, admitiu que você pudesse suspender os contratos desde que houvesse prorrogação por igual período. Bom, até 60 dias. Ótimo, então eu vou suspender por 60 dias, desde que daqui quando terminar os 60, eles ficam automaticamente valendo aí pelos outros. Suspenso, por exemplo, abrir por maio e junho, e aí vale isso aí por julho e agosto. Essa é uma prática que não tem dificuldade em ser aplicada pela incerteza da data da volta. Você não sabe se de verdade, a partir daqui a 60 dias, se essas atividades vão retornar. Bom, qual é a alternativa? Pode inscrever os atletas, isso não tem problema desportivo nenhum. Só que surge uma outra variável nessa questão. Qual seja, a Lei Pelé diz que o prazo mínimo de um contrato de atleta profissional de futebol é de 3 meses. 3 meses. É o que está na lei. Não pode ter contrato menor que 3 meses. Ora, faltam 2 rodadas para se concluir a Taça Rio. 8 clubes encerram a sua participação do campeonato em 2 rodadas.
E 2 rodadas significam, quando muito, 72 horas. Um jogo a cada 3 dias, ou um jogo a cada 48 horas. Pronto. Então, como é que você vai fazer? Como fica? Eu vou fazer um contrato por 3 meses, eu vou onerar o clube, que já não tem dinheiro, porque a televisão suspendeu os pagamentos da última cota, vou ficar com um compromisso de pagar 3 meses e vou utilizar um atleta por 15 dias. E 15 dias, 18 dias, termina a competição inteira. E outros vão utilizar isso, quando muito, por 1 semana. O que é que foi feito? A Federação do Rio encaminhou um expediente à Presidência da República, através da Secretaria Nacional do Futebol, solicitando uma análise da possibilidade de uma medida provisória que permitisse, em caráter excepcional, a redução desse prazo da Lei Pelé para 30 dias, exclusivamente para atender a necessidade dos clubes em contratarem atletas para terminar os campeonatos estaduais que em todo o país, não terminaram. 269 clubes dos estaduais desse país inteiro não terminaram os seus campeonatos. E tem o mesmo problema. Os contratos acabaram, e agora? Então, em função disso, nós encaminhamos essa solicitação ao que o secretário nacional do futebol, o senhor Ronaldo Lima, nos tem informado. A matéria já está na Secretaria da Presidência da República para ser despachada. E com isso, resolvemos um problema. Ué, mas pode isso? Gente, as medidas provisórias que estão sendo editadas pelo governo federal, elas estão aí fazendo alterações legislativas, né? Elas estão interferindo em dispositivos de lei. Então, essa também não vai causar nenhuma diferença, às vezes, porque ela só é aplicada para especificamente durante esse período da pandemia, para terminar os campeonatos regionais. E não se sabe, no Rio de Janeiro faltam 2 partidas, eu jogo em 1 semana, mas eu não sei se no Acre faltam 4 partidas, eu não sei se em Tocantins faltam 8 partidas, não sei. Então, 30 dias. Esse foi o nosso pedido e nós esperamos que assim aconteça. Bom, com isso, você também, com essa medida provisória, se for editada, você reduz ou praticamente retira a possibilidade de demandas judiciais futuras, futuras, até porque haverá também um envolvimento dos atletas nesses acordos, nesses contratos. E caso não saia essa medida provisória, não haja edição reduzindo esse prazo, a alternativa que se tem é que todos os clubes, por unanimidade, com a participação do respectivo sindicato dos atletas para se coibir demandas judiciais trabalhistas futuras, estabeleçam um acordo homologado, a ser submetido à homologação do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio e também do STJD, de que esses contratos registrados por 30 dias tenham validade e não possam servir de argumento para questionamento sobre condição de jogo. Então, esse é um plano B que nós podemos aí utilizar a mão e eu acredito que não deva ser necessário. Bom, não sei se respondi essas 3 perguntas. Respondi, Michel? Respondi? Presidente, o senhor me respondeu. Quais são as outras? Na verdade é o seguinte, presidente, o pessoal aí hoje, todo mundo elogiando a sua clareza, a sua colocação, a sua firmeza. E o Leandro,
fez até uma colocação bacana, o presidente sempre olhando na frente. Então, queria parabenizar o senhor da mesma forma que foi com o VAR, da mesma forma que foi com várias questões que o futebol brasileiro, quando começa a trabalhar em São Paulo, em Minas, o senhor aqui no Rio já andou na frente. Então, que Deus possa abençoar o senhor, que em breve, presidente, só possa cuidar do futebol brasileiro como um todo. Mas, passando isso, eu estou conseguindo, presidente, fazer mágica aqui hoje. Eu estou ouvindo aqui, mas não é em tempo real, e eu consigo olhar o senhor, decifrar se o senhor parou ou não, mas eu só estou conseguindo isso porque eu sou seu afilhado. Então, eu não tinha aquele papelzinho, o senhor fez a anotação. Em prol do coletivo, obrigado. Em prol do coletivo, mas, todos estamos juntos. Presidente, a gente tem aqui 1h54 para acabar a nossa live. Eu queria que minuto? Eu vou passar a bola para o senhor. O senhor pode me dar o ok para a gente passar mais 15 minutos? Porque eu tenho mais perguntas aqui. A gente pode ir e voltar, porque faltam 1h39 para acabar aqui a live. Que aí a gente volta. Mas podemos continuar. 15, 20 minutos para te responder aqui. Para o senhor responder eu aqui. Posso continuar? Pode. Felipe, 15, 20, 25, 30, quanto tempo você precisar, o que as pessoas acham que convém para nós continuarmos nesse bate-papo. Estou à sua disposição, dependente do tempo que vai demorar. Ok? Então, o presidente está retornando aí para o nosso bate-bola com o Felipe Michel, hoje com o nosso querido presidente Rubens Lopes. Vamos, presidente? Vamos, presidente, voltar aqui o nosso querido Rubens Lopes. Alô, Reinaldo Pita, alô, amigo, alô, Marreco, Robinho, Rogério Leitão, a federação, nosso Guto acompanhando aí, obrigado, Guto, Vitor Amorim, Francis, Márcio Thompson, Marcelo, Vinícius, Fábio, meu amigo, Tony Lourenço, Saulo, Lucinha, calma aí, tô chegando no presidente, Mário Jorge, Mário José, aqui o presidente, Silvinho, vamos lá, meu presidente. Tá o Pita aí. Vamos lá, Marreco. Presidente, voltou. Presidente. Voltou. Presidente, a gente estava... Pronto, Michel. Pode, Felipe. A gente estava concluindo, presidente. Presidente, primeiro dizer, tem várias pessoas nos acompanhando, inclusive um é o Reinaldo Pita. Reinaldo Pita está aí nos acompanhando, nos prestigiando, nosso amigo, isso. Tem uma galera boa aí. Então, presidente, você estava concluindo a questão da CBF, conclui aquele pensamento dos clubes para a gente poder pegar aos 45 do segundo tempo, a gente pegar o nosso final de jogo aí. Até o Kleber Val, presidente, seu eterno preparador de goleiro lá do Bangu, hein? Meu amigo, meu irmão, Kleber Val. Que ele foi um dos artífices da medalha que eu ganhei da Câmara de Vereadores, né? Ele foi... Kleber Val, meu amigo. Kleber Val me viu nascer, cheio de cabelo. Faz tempo. Felipe, em relação... Veja, o recurso, em termos de recursos, eu até, às vezes, se você quer saber... Eu talvez tenha um pensamento um pouco divergente da maioria, em que, porque a CBF tem lá seu 900 milhões guardado, tem um caixa de não sei quanto e tudo mais, que ela tem que pegar e distribuir isso. Eu talvez não pense assim, até porque ela não tem obrigação nenhuma de fazer, o dinheiro é dela, ganhou com recurso próprio, etc, etc, etc. E os clubes não perguntaram à CBF se poderiam fazer determinada despesa. Olha, você me garante que se eu fizer essa despesa e não puder pagar, você paga para mim? Não. Então, eu acho que é muito difícil alguém fazer uma conta... A responsabilidade é de cada um, né? Igual você chegar na tua casa e olha, comprei isso aqui, paga para mim. Não tem sentido. Isso é uma coisa de consenso, é de generosidade, é de solidariedade, é no momento, o que é que pode ser feito no momento. Eu acho que a obrigação ela não tem. Mas em relação a esse chamado legado da Copa do Mundo, esse dinheiro que é do futebol, não é da CBF. A FIFA. Gente, esquece de argumentar com a FIFA. Como você, Felipe Michel, não vai conversar com ninguém da FIFA, como eu não falo com ninguém da FIFA, é muito mais fácil de justificar que o problema é da FIFA. Que a FIFA não quer que jogar a bola para lá. Joga a bola para lá que você não pode dar. E tá bom, e admitamos que a FIFA, de verdade,
Normalmente, ela carimbou o dinheiro para ser entregue aqui e ali. Mas nós não estamos em época de normalidade. Nós não estamos em época de normalidade. E eu duvido. Época de excepcionalidade. Época de excepcionalidade. Ela perguntou, dona FIFA, a senhora me autoriza aqui, que ao invés de eu gastar disso aqui numa coisa inútil, né? Numa coisa inútil, que tem aí um monte de elefante branco por causa dessa Copa do Mundo que foi feita, todo mundo sabe, nós não vamos falar nisso, que é para não ter problema adiante, eu vou de novo começar fazendo coisas inúteis, a ficar fazendo show de ilusionismo. Ou deixa o campeonato, ou deixa o futebol brasileiro morrer. O que eu faço, ou deixa o futebol brasileiro morrer e faltar comida de 10 mil atletas aí, 300 clubes, sei lá o quê, uma coisa dessa. Duvido que ela não iria entender essa excepcionalidade. Vocês podem empregar isso em prol do futebol. Eu não estou empregando em prol de ninguém, estou empregando em prol do futebol. E mais um detalhe, na minha proposta, na minha ideia, é que isso fosse... Vamos carimbar esse dinheiro? Carimbar para salário desses atletas. Dinheiro carimbado para esses clubes pagarem os salários. Dinheiro carimbado Perfeito. Para o clube pagar compromisso vital, inadiável. Não é para gastar do jeito que quer. Ah, vou dar para o clube, ele vai gastar. Não. Dinheiro carimbado para pagar salário de atleta, para pagar compromisso vital do clube. Não é dinheiro para dar para ninguém, para fazer média com a federação, para fazer média com A, com B, com C. Não é nada disso. Nem para criar ilusionismo para todo mundo, para dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Na realidade, nada. Essa é a ideia em relação a esse tal chamado legado Copa do Mundo. Que agora, presidente, é perfeito, presidente. Tá o Ricardo Miranda, que é empresário de futebol. A Cecília Bush, aí, filha da nossa doutora Bia, está sempre nos acompanhando. Ricardo Miranda é filho do meu amigo Sérgio Miranda, saudoso amigo Sérgio Miranda. O Ricardo jogou comigo no Flamengo, presidente, meu amigo demais. Mas, presidente, aí eu te pergunto, como é que a gente faz um movimento para que a FIFA tenha entendimento e use esse dinheiro do legado para salvar o futebol e não para fazer, igual já falou que é para projeto social da CBF, pelo amor de Deus, né, presidente? Então, a gente está correndo o risco de acabar com o campeonato. Presidente, nossa querida doutora Bia Bush, secretária municipal de saúde, acabou de entrar no nosso bate-bola. Então vamos prolongar esse bate-papo por mais uma hora. Tá aí, ó. Boa noite, vereador. Boa noite, presidente. Tá a nossa secretária aí falando. Oi, Bia. Estamos bom falar com você. Nossa secretária municipal de saúde. Bom falar com você, Bia. E bom te saber de você com saúde. É isso aí, presidente. Até aproveitar aqui, falar para a doutora Bia Bush. Doutora Bia, tá o Júnior Scafura aí, meu amigo, que jogou comigo no River. Doutora Bia, nós estamos conversando aqui. Entrou também o vereador professor Dalmir. Bacana, professor Dalmir. Já estamos aqui falando. A questão é o seguinte, doutora Bia, o presidente foi bem claro. A federação não disponibilizou para retomar o Campeonato Carioca. Ela liberou os clubes para conversar, cumprir o protocolo com a prefeitura, com o governo do estado. E o presidente já falou, Felipe, precisamos começar um planejamento. E falou, inclusive, ainda há pouco aqui, de conversar com a senhora, secretária. Não é isso, presidente? Exatamente. Eu queria ter a honra aí de nós debatermos o assunto, mesmo de forma virtual, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar a um consenso. Estamos todos caminhando na mesma direção nesse sentido. Então, não vejo nenhuma dificuldade no entendimento aí em prol dos objetivos que todos nós temos, que é de evitar ao máximo aí a disseminação dessa doença e tudo mais que dela advém. Presidente, eu queria aqui, o bate-bola foi excepcional, todo mundo, o pessoal falando aí, não foi um bate-bola, foi uma palestra. O presidente deu uma palestra. Eu vou fazer aqui um resumo, presidente. Se o senhor concordar, hoje um bate-bola com o nosso presidente da Federação Carioca, doutor Rubens Lopes, nosso querido Rubinho, meu amigo, meu padrinho, que me recebeu, me acolheu e me deu direcionamentos na minha vida política, na minha vida pública. Aprendi muito os momentos que eu vou lá tomar um café, almoçar com ele. Eu aprendo muito. E ele me deixa lá à vontade, participando mesmo das suas reuniões, das suas agendas, para eu aprender, porque isso aí, o Rubinho é uma lenda viva, doutor Rubens. Então, obrigado, dizer, presidente, o senhor, para ser bem claro, o senhor falou, Campeonato Carioca, ele acaba em campo. Sim. Campeonato Carioca não será em Gávea, em Laranjeiras, como estavam falando. Não. Foram escolhidos 3 estádios, São Januário, Engenhão e Maracanã. É isso, presidente? É isso. Perfeito. Categoria de base,
estão cancelados os campeonatos, menos sub-20. É isso, presidente? É isso. Sub-20 da A e da B1. Da B2 Lá do A, isso. Da B2 da ainda está em A discussão, e da B1. talvez não tenha. No mais, sub-13, sub-15, cancelado por esse ano. Perfeito? A questão dos contratos, o senhor mandou uma solicitação ao Ronaldo, a Secretaria de Futebol do Governo Federal, para a prorrogação dos contratos por um período curto, para que possa acabar... Através de uma medida provisória do presidente da através de uma República, MP, se isso for possível. Porque tem clubes, faltam duas partidas para a Taça Rio, então isso é um resumo que eu estou fazendo aqui do nosso bate-bola. Então, para poder finalizar o Campeonato Carioca. Perfeito, presidente? Exatamente. Você está muito bem. A questão dos árbitros, a Federação Carioca vai cumprir o protocolo também. Com eles. Perguntaram aí, presidente, isso, com os árbitros, e perguntaram aí uma questão que eu até vou deixar para o senhor antes do senhor finalizar. Então, vamos lá. O Campeonato Carioca acaba em campo, os clubes, o senhor caminhou para a questão da MP, o senhor liberou para os clubes negociarem com o governo, com a prefeitura, com o governo estadual, para cumprirem os protocolos para a retomada dos treinamentos. Após isso... Quando as autoridades permitirem isso, e eu repetindo, só desculpe te interromper, só para repetir, não, presidente, eles devem estar prontos para atender essas condições a qualquer momento que elas surjam. Que se for em junho, vai ser em junho. Se for em metade de maio, se for amanhã, vai ser amanhã, porque eles vão estar prontos para isso. Perfeito, presidente. A outra questão que o senhor falou, após isso tudo, o senhor está construindo com a imprensa, para a questão da imprensa acompanhar de forma virtual, né? E depois, cumprindo os protocolos, retomar. Então, tudo o senhor está colocando para todos os entes conversarem com o poder público. Exatamente. E aí se construindo a retomada da mesma forma dos jogos. Está tendo um planejamento, que o senhor até solicitou para reunião com o prefeito, com a secretária doutora Bia Busch, para começar a construir protocolos para retomada. Perfeito, presidente? Exatamente. Isso tudo ok. E aí o pessoal perguntou também sobre apoio aos árbitros, como é que está a questão dos árbitros, mas os árbitros geralmente têm a profissão. Como é que funciona? Eu tenho 2 minutos para falar dos árbitros? Pô, só tem 10 se eu quiser, só tem o que o senhor quiser aí. Veja, os árbitros, primeiro eles não têm vínculo com as entidades de administração, né? Eles não têm vínculo de trabalho, vínculo laboral, eles são, por força de lei, da Lei Pelé, eles são prestadores de serviço, autônomos, sem nenhum vínculo trabalhista, previdenciário, etc, etc, etc. Muito bem. A maioria desses árbitros, eu acho que, se não a sua, não vou dizer a totalidade, porque em um outro momento pode não ter, eles têm outras profissões. Tem muitos militares, tem muitos... tem médico, tem engenheiro, tem enfermeiro, tem várias profissões, de forma que eu não acredito que nenhum deles estabeleça como fazendo parte do seu orçamento. Ninguém vai arrumar compromisso contando com determinado valor da arbitragem. Isso não acontece. Por quê? Porque isso é incerto. O árbitro não sabe quantas partidas ele vai apitar nesse mês, no mês seguinte, essa semana, se eu vou trabalhar, se eu vou receber, se eu não vou. Então, isso impede de que ele faça um planejamento contando com o que ele vai ganhar na arbitragem. O que acontece é um reforço, ele sabe que ele tem um extra, né, em função da arbitragem que lhe permite, de posse desses recursos, fazer isso ou aquilo que ele queira. E veja, no Rio de Janeiro nós temos cerca de 340 entre árbitros e assistentes. São 340. São Paulo parece que são 500 e alguma coisa. Então não há hipótese de você ter vamos dizer assim, uma relação laboral com eles todos, né? Até principalmente porque tem uns que, na época que era o sorteio, era pior. Eram os azarados, nunca era sorteado. Então você, às vezes, trabalhava um dia, ficava uma semana, 2 meses, um mês sem trabalhar. Perfeito. E isso, então, com esses, o que nós podemos fazer por eles? Primeiro, eles serão tratados em termos de segurança como todos. São gente.
estão envolvidos nessa atividade, eles terão a mesma proteção. O protocolo. Um protocolo. Só para a gente... vou fazer um viés aqui importante, que no meio dessa história toda, está sendo discutido, conversado com os clubes, etc., isso aí, numa hora oportuna vai ser dito, que se porventura acontecer de alguém desse grupo ínfimo que vai desenvolver uma atividade esportiva apresentar o Covid que necessite de internação, né? Isso não significa que o contágio foi em função dessa atividade, porque isso estabelecer um nexo causal por aí é muito difícil, que os clubes deveriam assumir o compromisso de não sobrecarregar a rede pública com um caso desse. Então deveria estar sendo tentado tratar através de convênio, sei lá de que, alguma coisa, e que os clubes não, caso sobrecarregue a rede pública. Não sobrecarregue a rede pública, porque não é justo. Perfeito. Ok? Essa é uma Os ideia. clubes vão ter que honrar com... Deverão, isso aqui nós estamos conversando sobre isso. De forma que os árbitros, voltando a eles, eles estão nessa situação. Então, o que nós podemos fazer são os testes em todos eles, um acompanhamento, e aquilo que a gente faz hoje, né? Então, vou dar um exemplo no Rio de Janeiro. O árbitro do Rio de Janeiro ele tem orientação de fisioterapia, de preparação física, ele tem aula de línguas, de espanhol, principalmente por causa da Conmebol, quem queira. Então, nós fazemos tudo isso aí para os árbitros. Perfeito, presidente. Presidente, para a gente finalizar aqui o nosso bate-bola, fizeram uma pergunta aí, a base. A base, só para vocês saberem, a base esse ano está cancelada. O presidente acabou, ainda há pouco falou no base, exceto sub-20 da primeira, A e B1. Então, isso. A base é isso, para ficar bem claro. B2 em estudo. Isso. O futebol vai ter que se adaptar a uma nova era. O treinador acima de 60 anos, comissão técnica, profissionais, os clubes terão que se adaptar a uma nova era, isso aí é claro. Isso aí não é no Rio de Janeiro, é no mundo, né, presidente? E a questão, presidente, para a gente fechar o nosso bate-bola, a questão do futebol feminino. Como é que fica o futebol feminino? Que a gente acabou, não sei se a gente não fez essa colocação. O futebol feminino, eu vou te dar uma resposta aqui que até que eu não estou com 100% de certeza. Eu não sei se foi a categoria principal, se foi a categoria sub-17, uma coisa assim, sub-18, uma dessas, que também foi cancelado o campeonato. Mas a tendência é que seja cancelado o campeonato também do futebol feminino. Se foi do profissional da Série C, se foi da base da Série C, o do futebol feminino também. Com certeza absoluta. Vai ser. E o público, presidente? Motivo, também o público será muito difícil esse ano também, né, presidente? Muito difícil. E para não onerar o clube que já não tem recurso sequer para acabar o seu campeonato profissional. Então, como é que vai fazer feminino? Como é que vai fazer feminino? Espero que no ano que vem esse retome aí dentro da normalidade. Presidente, mais alguma coisa aí para passar, presidente? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Quando se fala em adaptar a nova realidade, que o mundo vai se adaptar à nova realidade, há um dos efeitos colaterais dessa pandemia é que os ativos vão perder valor. A bicicleta que ontem valia 20, que valia 2, hoje vale 1. Né? A bicicleta que ontem, o teu carro que valia X, hoje vale X menos 1. Então, haverá uma concentração de renda, a consequência econômica será uma concentração de renda e que os ativos vão perder, da maioria vai perder valor. E, consequentemente, o espaço dos clubes também. Vamos dizer assim, para a gente fechar, os jogadores, só vê pelo próprio treinador, Jorge Jesus, ele já chegou no Rio falando de renovação com o Flamengo, porque não será mais da forma que estava vindo até agora. Os jogadores com contratos, os clubes terão que se adaptar à nova era. As federações, mas os jogadores e os profissionais também, né? Claro, isso é em função da fonte de custeio. Se não tem fonte de custeio, não pode ter despesa. Perfeito. Não tem como. Perfeito, presidente. Presidente, eu vou falar um negócio aqui para o senhor. Eu queria te agradecer por esse bate-bola aí, esclarecedor, igual foi falado aqui, foi uma palestra. A sua colocação é clara, é precisa, é coerente, é sensata. Eu queria agradecer, parabenizar.
o futebol carioca ele tem um ser humano assim, diferenciado. Então, que Deus possa te dar muita saúde, que o senhor possa continuar nessa luta, direcionando não só o futebol, mas o senhor pode direcionar muitas outras questões para o nosso Brasil. Eu queria agradecer ao senhor. Muito obrigado por disponibilizar o seu momento aí e com várias questões esclarecedoras. Eu queria só agradecer ao senhor. Muito obrigado. Não, que agradecer sou eu, Felipe, pela oportunidade que você está me dando de poder expor, explicar, conversar, ouvir né, os torcedores, todos os segmentos aí, todo mundo que participou, e aproveitar aqui publicamente também, para aproveitar a gentileza e o carinho que a secretária Bia sempre nos tratou, em todas as demandas que nós tivemos, nos colocar à disposição, né, de você e dela, para que tiver ao nosso alcance, que possa ser feito. Lamento não ter conseguido fazer muito mais, deveríamos aí talvez contribuir um pouco mais aí para minimizar essa situação toda, ombro a ombro, junto com a prefeitura, junto com o governo do estado, com todo mundo, mas estamos aqui à disposição no que nós pudermos, nem que seja para dar uma opinião, quem sabe. Obrigado. Perfeito, presidente. Presidente, agradeço o senhor mais uma vez, me coloco à disposição para a gente começar a partir de agora já essa interlocução com a prefeitura, com o nosso prefeito, com a nossa secretária, doutora Bia Busch. Agradeço a todos os profissionais ligados ao futebol que participaram, empresários, profissionais de educação física, treinadores, empresários, a todos da equipe. Presidente, agradeço ao senhor, agradeço ao Guto, a toda a sua equipe da federação. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um beijo. Igual. Obrigado, meu presidente. Estamos juntos. Boa noite. Que Deus abençoe o senhor e o nosso futebol. Boa Estamos noite. juntos. Obrigado. Tchau. Que Deus abençoe a nossa cidade. Beijo. Obrigado. Tchau.